Fala pessoal, me chamo Luan Meirelles, sou um dos fundadores da Elliott Trade Brasil. Vim aqui trazer um vídeo muito interessante de como você poderia ter lucrado com o nosso conteúdo gratuito no Telegram. Se você tem interesse de viver do mercado financeiro, conhecer esse universo de conhecimento, aqui na Elliott Trade Brasil somos a base do conhecimento para você. Não perca esse vídeo, ative o sininho, se inscreve no canal, vai ser muito bom e muito interessante, tá bom? Vocês sabem que a internet está cheia de mentira e cheia de pessoas que querem ludibriar você com conhecimentos falsos, ou até prometendo lucros exorbitantes com criptomoedas, com forex, com câmbio, com índice B3 e dólar. Onde a galera normalmente faz vários tipos de segredos matemáticos, quânticos, onde vai te entregar rentabilidades estratosféricas, sendo que isso nunca existiu. Na verdade, eu desconheço qualquer pessoa que tenha ficado rico à base de oportunidades que a internet dá. Essas pessoas que fazem vídeos prometendo, e só dá certo para o produtor e nunca para a pessoa que consome o conteúdo, que consome aquilo que compra, é exorbitante. Então, parando para analisar que não existe pessoas que enriquecem na cagada ou apenas aqueles que especulam como jogar uma moeda para cima e cara ou coroa, sendo que a probabilidade de enriquecer ainda é muito menor que um cara em coroa, eu venho aqui com a Elliott Trade Brasil para mostrar um trabalho que de fato é diferenciado, mas em que sentido? Nós trabalhamos com análises fundamentalistas, dados econômicos, com análise técnica, com análise institucional, com análise de ondas, e eu tento demonstrar o mercado de forma real, como deve ser, com a psicologia funciona de verdade. E nesses 4 meses que eu tenho trabalhado no grupo, de forma gratuita, mostrando meu trabalho, eu tenho gostado muito do que eu tenho servido para vocês, porque tem tido muito resultado. E você poderia ter ganhado muito dinheiro apenas seguindo a análise. Então, vou te mostrar e vou apresentar para você o canal do Telegram para que você entenda a dimensão do conhecimento e como você pode aproveitar e continuar aproveitando esse conteúdo. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E, por favor, peçam análises, peçam ajuda. Eu sempre servi todo mundo do grupo e vou continuar servindo. A Elliott Trade Brasil nasceu com a intenção de ser uma comunidade. Se você quer participar de uma comunidade onde ela vai ser a maior, na verdade, que vai existir no Brasil, de Elliott Wave e análise institucional, cola comigo que eu vou fazer de tudo para capacitar você e instruir você da melhor forma. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, aqui é o grupo da Elliott Trade Brasil, onde eu praticamente publico todas as análises que eu faço, todos os meus pensamentos e etc. Mas vamos direitinho saber como que de fato usufrui desse Telegram. Vamos lá, vamos começar lá do começo. Vamos ver o começo do grupo. Onde foi que começou? Bom, foi criado dia 1º de julho. E aqui nós começamos nossas análises, onde eu já falando do índice do dólar. Então, a análise do índice do dólar, partindo da análise do dólar, temos com base dezenas de entradas em paridades. É muito importante entender a força do índice para ter domínio sobre como o mercado vai responder aos colaterais. Bom, essa aqui já foi o primeiro insight que eu passei no grupo do Telegram. E muito profissional não sabe utilizar isso a seu favor. Na verdade, as pessoas passaram a utilizar mais índice do dólar como correlação depois que eu comecei a comentar mais, porque poucas pessoas sabiam dessa informação. O índice do dólar é um bom colateral para que você entenda de outros viés de paridades dentro do câmbio. Então aqui eu já dei o primeiro insight falando que o índice do dólar vai ser um pivô muito interessante para nossas análises. E aí depois eu já comecei falando sobre uma operação muito boa que eu fiz, foi no dólar CAD. Vamos lá, USD CAD. O USD CAD, vamos lá, na primeira análise do dólar CAD, o que eu fiz, e vamos ver o que a gente conseguiu usufruir. Bom, nossa primeira análise foi essa movimentação aqui, onde eu tinha percebido essa primeira impulsão, correção, outra correção para baixo, uma impulsão para cima e essa queda. Uma queda muito satisfatória e iria gerar muito dinheiro. Vamos ver se de fato aconteceu essa análise. Foi passando e bum! Simplesmente aconteceu essa análise e já tivemos um resultado bem interessante de cara dentro do dólar CAD, né? Bom, então essa aqui já foi a primeira análise, onde aqui você já pegaria de cara aqui
A preço de venda foi a 124,439 e foi a 123,122. Bom, isso aqui dá um total de 1.300 pontos. Eu não vou calcular os valores fechados, mas eu vou somar aqui para você entender quantos pontos uma oportunidade, apenas olhando essa análise aqui, já te darei. Então, vamos lá, 1.300 pontos. Vamos partir para mais outras operações. Seguindo a análise da semana passada, quer dizer, a análise aconteceu, né, galera? Como vocês podem ver. Bom, de fato, ela veio até a nossa região aqui, de H4, né? Se vocês puderem olhar, se vocês observarem, a venda foi feita, né? Enfim, bora lá. Só no dólar CAD já tivemos já no primeiro momento do grupo 1.300 pontos. Seguindo ela desde a semana passada, nosso viés e tal, eu tinha feito essa análise aqui e tal. Bom, o primeiro ponto já aconteceu no primeiro ponto aqui, a análise pegou e já deu aqui 711 pontos, já foi para 276. Ó, observem que eu joguei a análise antes, no dia 5 de julho e logo após já tinha acontecido essa movimentação. Ó, exatamente, eu publiquei às 11h30 e às 1h41 já foi feita a análise. Bem interessante isso. Aqui já foi de 780... Não, a análise foi executada no 700 e no 700 foi para o patamar de 400. Só aí já teríamos mais 300 pontos aí, mais ou menos, só no dólar CAD. Depois a gente tinha um ponto mais acima do dólar CAD. O mercado foi... Bom, subiu, tocou nessa região que eu marquei aqui, ele tocou, já veio encontrar um ponto abaixo, então ele já foi de 450 a 123. Observem, toda a análise publicada. Galera, como eu deixava as análises já tudo pronto e vocês só precisariam pegar, né? Então, ó para cá, análise, aconteceu. Então, só aqui eu tirei mais 500 pontos só no dólar CAD. Vamos lá para outras análises. O que aconteceu depois? O preço subiu e tivemos mais uma entrada. Essa entrada aqui, vamos ver o que foi que aconteceu nela. Bom, eu acho que essa análise deu loss, ela ultrapassou, eu até entrei, mas ela ultrapassou, essa entrada ultrapassou. Teve aqui uma análise bem interessante, que foi uma análise de petróleo. Olha, galera, eu fiz essa análise de petróleo e eu falei que o petróleo iria subir e eu acho que iria valorizar o CAD. E aí eu falei que essa oportunidade seria para o dólar canadense em baixa. Eu acho que foi isso mesmo. Nessa mesma operação, então o oil Brent iria subir, então o barril de petróleo ia subir 72,85 nessa faixa de preço, e logo após o preço já estava nessa faixa de 125,607. Vamos ver o que aconteceu no dólar CAD. Bom, o oil Brent passou a subir e o dólar CAD tomou força e continuou a queda. Bem interessante, e essa análise foi bem sucedida. Então a análise que eu fiz olhando o barril de petróleo, só essa aqui já tivemos mais 125,563. Então, essa análise aqui tivemos mais 600 pontos, mais ou menos, de lucro, 600 pontos. Então, só aqui, mais 600 pontos, já somente no dólar CAD, 2.600 pontos de forma gratuita e ainda explicando por que aconteceu, qual foi a base, o fundamento. Bom, continuamos aqui. Eu acho que o dólar CAD continuou a cair, na verdade. E enfim, depois tivemos essa análise aqui, não sei o que, vamos ver. Eu invalidei essa entrada, não invalidei. Deixa eu ver o que aconteceu. Não invalidei, essa entrada aconteceu. Não, essa entrada eu invalidei. Quem pegou, mas essa análise aqui já seria pelo menos mais 335, uns 700 pontos dessa análise aqui, ó, foi. Essa análise aqui iria dar mais 700 pontos. Aconteceu mais uma análise. Quem pegou, ok. No caso, eu invalidei. Então, para mim não aconteceu, mas foi mais uma análise gratuita que eu tinha deixado lá no grupo. Então, a análise aconteceu de uma forma bem eficaz. Logo após, tinha essa compra, logo após a queda do dólar CAD. Vamos ver o que aconteceu com essa compra. Bom, o mercado ele manipulou, mas ele subiu, manipulou
e subiu logo após tocar nessa região. A análise aconteceu, porém ele teve uma manipulação. Nesse dia eu acho que foi payroll, não lembro. Vamos ver o que aconteceu logo após. Bom, teve aqui as ordens onde eu joguei algumas ordens. Ó, venda, teve já um lucro aqui, né? Ó, como vocês podem ver, teve uma venda no dólar CAD, 4,25, 100 pontos. Foram 100 pontos, eu não vou contar essa, não foi algo que não... Mas eu acho que eu mandei esse preço. Teve um aqui no ouro, 1.809 a 1.816, mas depois a gente vai olhar do ouro. Bom, a análise aqui no dólar CAD, mais uma análise do dólar CAD, deixei de forma antecipada, 330, caiu para 290, vamos ver o que foi que aconteceu logo após. O preço continuou. Só que nós tivemos 410 mais 200 pontos aí. Caramba, boa análise, boa entrada. Na verdade, a entrada foi lá em cima e teve mais entradas aqui embaixo. Então, eu peguei essa entrada aqui, depois peguei mais entradas aqui embaixo e foi bastante lucro. Só nessa entrada aqui que eu enviei para vocês, nós tivemos um lucro bem interessante. A entrada foi 410 e nós levamos aqui para mais ou menos aqui 210, foi uns 200 pontos aí de análise, se eu não me engano. Bom, foi mais uns 200 pontos aí, fora outras entradas, né? Então, só já estamos com 2.900 pontos, né? Ó, aqui já calculou o número de pontos, 553 na verdade, foi 553 mais 300. Bom, vamos fazer só números fechados para facilitar nosso cálculo. Aqui foi mais uma venda, essa venda eu lembro, eu peguei aqui no 180, o mercado aqui escorregou para qual? 580, o mercado escorregou para 180, caiu 143 pontos. Então, nós tivemos aqui 180, 143 mais 143 pontos. Lembra que essa entrada, o preço continuou a cair bem forte. E teve mais análise, mais análise, mais análise, mais análise. A última análise que eu fiz foi essa, que foi muito interessante, foi uma das melhores análises que eu já executei do grupo, que foi, eu venho buscado essa entrada já há um tempo, eu fiz várias análises falando sobre essa entrada. Se vocês podem ver, eu passei... Foi exatamente dia 8/9, eu falei justamente dessa análise de swing aqui no dólar CAD. Eu falei que tinha uma grande probabilidade dele vir nesse patamar aqui em cima e cair lá e fazer uma queda bem interessante. E essa operação aqui iria levar aqui em mais de 5.000 pontos. Então, se você deu atenção a essa análise, vamos ver o que aconteceu. Então, eu falei dessa análise no dia 8/9. Vamos ver o que foi que aconteceu. Chegou no primeiro ponto, teve essa venda aqui no ponto B, depois o mercado foi, a entrada não tinha sido realizada. A entrada foi realizada no dia 17/9. Não, minto. Não, no dia 17/9 eu falei que ele viria um preço mais acima para acontecer a queda. Depois, no dia 28, o mercado executou. O mercado executou essa venda e aqui deu um total de 129, foi 129 mais ou menos. Aqui, se eu não me engano, essa análise aqui, ela gerou... Eu não lembro quanto foi. Sei que o total da movimentação, que foi hoje, já chegamos a 5.700 pontos. Mas aqui, em ponto de venda, com alvo cravado, nós tivemos aqui em torno de 129 a 123. Mais ou menos aqui, mais uns 2.500 a 3.000 pontos. Vou deixar aqui 2.500 como ponto mínimo. Observe que no dólar CAD, apenas com análise, desde o começo do grupo até hoje, já tivemos mais de 5.843 pontos. Isso aí é um grande resultado somente no dólar CAD. Tivemos ativos que pagou muito mais que 5.800 pontos. Mas vamos calcular aqui quanto isso seria do seu bolso. Fazendo um cálculo base aqui, se você tivesse com $500 aplicado somente nas operações do dólar CAD e você estivesse entrando aqui com 0,10% de risco, qual seria o fator de lucro desde o começo do grupo até o momento até esse exato momento? Então a gente começou lá no mês 7, estamos no mês 10, então tivemos 8, 9, 10, estamos com 3 meses
3 meses, exatamente 3 meses e alguns pouquinhos. Então, 3 meses entrando com 0,10 por operação, nós teríamos aqui um total de $584 de lucro, seria mais que 100% do seu capital. Se você tivesse com menos que $500, vamos supor que você tivesse aplicado $250, se estivesse operando a 0,05 por operação, você teria aqui 5.600, né? Como um ponto base, vezes 0,05. Nós teremos aqui $280 de lucro com apenas operações no dólar CAD. Imagine se você pegasse todas as operações. Bom, vamos ver agora um ativo que foi muito interessante trabalhar, que foi o BTC, Bitcoin. Foi muito interessante. Vamos ver quanto de porcentagem nós pegamos nas vendas e nas compras do Bitcoin. Eu comecei a análise do Bitcoin lá no dia 9... Não, BTC. Vamos lá. BTC. Eu comecei a análise lá no BTC falando que o mercado ele poderia ter pontos de compra lá nos 40 mil. E ainda seria interessante pontos mais baixos. Mas vamos ver aí o que é que aconteceu. Então eu falei aqui já de primeira que a gente tem pontos mais baixos de compra, lá no 31.600, que era o ponto alvo. Então eu já alertei essa possibilidade. Enquanto tinha vários traders já insinuando que o mercado já iria subir, eu tinha certeza de que o BTC iria encontrar pontos mais baixos, ia ser um pouco mais clean para poder pegar essa operação. E foi o que de fato aconteceu. No entanto, até um trader muito famoso chamado Fausto Botelho, e eu fiz até um comentário lá porque ele já achava que o mercado iria subir e não subiu. E eu tinha deixado um comentário sobre isso e ele, de forma muito educada, falou que de fato nós temos análises diferentes. Ele é um bom trader, é um cara muito profissional há muitos anos e eu admiro muito o trabalho dele. No entanto, olhando de fato a forma como eu opero e olhando como ele opera, dessa vez eu consegui acertar. E dessa forma eu deixei muito registrado tudo que foi feito, tudo que eu comentei para de fato ver o que aconteceu. Então aqui no BTC, eu já tinha falado dessa análise do mercado fazendo um running flat, que o running flat é nada mais que um padrão de Elliott Wave bem interessante. E o mercado já indo buscar lá 31.900 antes de buscar o patamar de 40 mil. E o que foi que aconteceu? O mercado simplesmente começou a cair e eu, a partir a partir do mercado começar a cair, o que foi que eu fiz? Eu peguei e marquei 2 vendas interessantes a futuro, marcando que o mercado iria lá nessa ponta lá do 31 mil. E vamos lá ver como foi nossa primeira operação de BTC. Então, no primeiro ponto, o mercado respeitou 34 mil. O mercado caiu, respeitou a proporção na primeira entrada e depois deu stop na primeira entrada e buscou a segunda entrada lá nos 35 mil. Nos 35 mil, se você tivesse arriscado 1% do seu capital nessa venda para buscar lá os 31 mil, vamos ver como esse mercado respeitou essa análise. Então, o mercado, logo após encontrar, ele foi direto lá embaixo e foi encontrar lá a casa dos 32 e ainda foi um ponto mais baixo. Eu não sei quanto de lucro foi exatamente essa operação. Eu sei que essa venda foi feita aqui no ponto C e do ponto C vem encontrar esse patamar aqui já dos 32. E eu falei, o mercado vai continuar a cair e nós temos uma venda ali na faixa dos 31. E vamos ver o que foi que aconteceu. O mercado após, eu falei que o ponto de entrada seria 31 e o alvo seria 37, que seria o ponto mais acima. Então, o que foi que aconteceu? Logo após o mercado ter encontrado essa ponta de venda, eu falei, galera, aí seria mais uma zona de venda e tivemos mais uma venda lá do 34 até o 31 novamente. E foi o que de fato aconteceu. Eu marquei o ponto direitinho, como vocês podem ver, marquei o ponto como iria acontecer a virada até os 31 mil. E vamos ver o que foi que aconteceu. O mercado simplesmente executou aquela nossa venda na faixa dos 35 até os 32, não alcançou o 31, então eu falei, bom, então ele ainda vai executar mais uma venda para buscar
chegar lá nos 32. E o que foi que aconteceu? Bom, após ter definido olhar os dados, ver o fundamento e o sentimento do mercado, eu descobri mais uma ponta de venda e foi o que aconteceu. Como vocês podem ver, eu tinha marcado mais uma correção até para mais uma impulsão de baixa. E o mercado, de fato, encontrou nessa região, lá nos 34 mil, e foi logo para 31 mil. Perceba que eu fiz toda a análise de Elliott até o ponto lá embaixo. E foi uma análise muito perfeita. Perceba que eu peguei as sombras do mercado, mas eu tinha certeza que essa impulsão iria acontecer. E foi o que de fato aconteceu. Logo após isso, o mercado começou a correr, e aconteceu nossa bendita venda. E eu fui descrevendo a forma como o mercado iria chegar naquela posição. E olha o que aconteceu. Sim, o mercado foi lá do 34 mil, exatamente onde eu peguei da mosca, exatamente. E vamos lá no 31 mil e chegamos aqui até a nossa faixa de compra. Só nessas duas operações tivemos uma variação muito interessante de venda. Foram mais de 18% somente nessas duas operações. Logo após o mercado ter encontrado a nossa compra, perceba que pegamos mais uma compra de excelência aqui nos 31 e o mercado nos surpreendeu já alcançando 32. Só que eu lembro que essa operação não aconteceu tão bem quanto a gente esperou. Subiu bastante, saímos de 31.500 até 33, só que o mercado ele continuou a cair. Só que eu deixei lá claro no grupo que o mercado tinha grande oportunidade de encontrar patamares mais altos e que o mercado iria sim encontrar patamares acima do 38 mil e que as vendas não iriam acontecer, que o mercado já tinha completado o seu ciclo e que essa região já era uma região muito boa para a virada do BTC. E foi o que de fato aconteceu. Eu mantive meu raciocínio e fiz uma análise geral do que era provável acontecer. E falei, o mercado já pode subir, no entanto, ele pode encontrar patamares mais baixos para fazer alta. Então, comece a comprar Bitcoin. E eu falei, comece a comprar Bitcoin. Bitcoin estava muito barato, galera. Eu avisei isso e foi muito certeiro, porque depois que eu fiz essa análise, o mercado ele simplesmente disparou. Olha como foi que aconteceu. Eu falei que o ponto iria um pouco mais abaixo e depois demorou um pouquinho, o mercado foi mais abaixo. Nenhuma novidade. Esse ponto foi o ponto ideal para você montar posições na carteira de Bitcoin, que foi lá nos 30 mil. E eu falei, galera, compre Bitcoin. Logo após, ele foi um pouco mais abaixo, manipulou mais um pouquinho, lá no 29.700, que foi apenas 1.000 casas abaixo. E olha o que aconteceu. O mercado simplesmente virou. E o mercado simplesmente virou e o mercado continuou a subir. E hoje estamos nesse patamar aqui já estamos num patamar quase nos 70 mil dólares. Não só isso, como também no dia 13 de outubro, eu comentei com a galera que a possibilidade do Bitcoin também continuar a subir lá da faixa dos 55, quando os Estados Unidos subiu o teto de dívida, a inflação ia continuar a subir. Eu falei que o BTC iria ganhar mais força. Somente no dia 13 de outubro desse mês até hoje, já tem uma valorização de 23% do Bitcoin, desde quando eu alertei lá no grupo. Então, só nisso, só em vendas e compras, tivemos mais de 50% de operações somente em cripto, em Bitcoin. Isso sem contar operações no ouro, que já teve operações onde eu peguei mais de 30 mil pontos, e Libra-dólar, onde eu peguei mais de 5 mil pontos somente na Libra-dólar. Então, esse aqui é um dos exemplos de como usufruir do grupo do Telegram e do meu trabalho aqui dentro da Elliott Trade Brasil. Esse grupo está aberto, é de forma gratuita e você pode ganhar muito dinheiro aqui. Você tem acesso a mim, tem acesso a perguntar qualquer coisa e qualquer dúvida e eu vou te responder. Assim como eu nunca deixei de responder ninguém nesse grupo. Você que não me pede análise está perdendo de ganhar dinheiro. Eu sempre me doei para esse grupo e servi esse grupo ao máximo. Então, por favor, peçam análise, peçam minha ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês fazem parte da minha comunidade e eu tenho o melhor para entregar para vocês, tá bom?
Esse segue mais um vídeo de como você poderia ter feito muito dinheiro dentro do nosso grupo. Nós tivemos várias análises. Se eu for aumentar e for falar todas as oportunidades que já tivemos, como da Libra CAD, da Libra dólar, como do petróleo, como do ouro, nós vamos entrar em números estratosféricos e vamos ter bastante lucro. Mas você pode muito bem entrar no grupo e começar a conferir isso que eu tenho passado com um pouco mais de cautela e um pouco mais de consenso para entender de fato se eu fiz ou não, se eu fiz antecipadamente ou não. Eu sei que eu dei a cara nesse grupo para que você possa aproveitar ao máximo e usufruir do meu conhecimento. Se você não está fazendo isso, você está perdendo a melhor oportunidade que você pode ter do mercado financeiro, porque ninguém está fazendo esse trabalho de graça dentro do Telegram e servindo vocês de forma gratuita. Então é isso, ficamos aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e vamos para frente. Valeu?